Olá, eu sou a Catarina e este é o meu podcast. Vou partilhar contigo a minha jornada de magnetismo, mudança de mindset e amor próprio. Vou mostrar-te que a verdadeira essência serás sempre tu. Vou também trazer-te pessoas que me inspiram e mostrar-te todas as versões de mim. Esta sou eu. Seja muito bem-vinda. Olá a todas e sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui no nosso podcast. Mais uma semana e mais um novo episódio. No nosso último episódio aqui no podcast, eu estive assim a fazer-vos uma mega live update. Deixei-vos aqui também algumas novidades e estou muito feliz por termos aberto a nossa comunidade, de estar assim mais perto de vocês. Temos criado assim este espaço também mais íntimo. Quem me segue nas redes sociais já viu, quem ouviu o último podcast também, que eu criei uma comunidade para estarmos mais perto, para eu também poder partilhar mais assim behind the scenes da minha vida, poder-vos mandar áudios, porque eu adoro falar, adoro mandar áudios e assim conseguimos estar mais próximas. Muito obrigada por estarem na comunidade, espero muito que amem. E se vocês ainda não estão lá e se querem entrar, podem ir até ao meu Instagram, tem lá mesmo o link para o fazerem. E estou muito feliz por ter realmente aberto esta comunidade e agora também estar assim mais pertinho de vocês. Eu hoje trago-vos aqui um tema no podcast que é um tema que posso-vos dizer que foi um dos primeiros, assim, uma das primeiras revoluções da minha mudança, do meu desenvolvimento pessoal, que foi esta aceitação de ser mulher, de ter um corpo que tem um ciclo, que tem todo um conhecimento ancestral, que tem imensa coisa que durante muitos anos eu reneguei, eu não quis saber, eu tinha quase que vergonha de o sentir, de o ter, e então foi mesmo uma grande transformação na minha vida quando eu comecei realmente a mergulhar profundamente no que era ser mulher, o que é que implicava ser mulher. Como é que eu tinha vivido a minha vida até agora e esta descoberta assim toda, todo este meu mergulhar aconteceu quando eu não acredito em coincidências e então eu não acredito de todo que os livros venham ter à nossa mão por acaso. E eu assim, em meados de 2021, penso que foi em 2021, eu comecei a ler o Sagrado Feminino da Inês Gaia. E ao início estava um bocadinho reticente se iria perceber, se iria gostar, mas a verdade é que cada vez que eu lia mais um pouco daquele livro, eu ficava super curiosa, eu ficava super, meu Deus, como é que eu estava desconectada de mim? E eu não tinha essa noção. À medida que fui vendo essas páginas, se vocês ainda não leram esse livro, O Sagrado Feminino da Inês Gaia, eu super recomendo que vocês o façam, mesmo que vocês já sejam super conectadas com vocês, é sempre informação extra que nós recebemos e posso-vos dizer que esse livro mudou a minha vida, a forma como eu vejo o ser mulher, como eu me olho. E quando comecei a mergulhar nesse livro, eu percebi o quão desconectada eu tinha estado durante todos os anos, todos estes anos, que eu não sabia o que é que o meu corpo fazia, eu não sabia as minhas reações, eu não percebia nada de mim própria. E a verdade é que eu comecei a pensar: como é que eu quero perceber o mundo? Como é que eu quero perceber o que é que eu quero fazer da minha vida? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu não gosto de fazer? Se eu não me conheço, se eu não sei como é que eu funciono. E então eu vou assim recuar um bocadinho na história para vos contextualizar. E eu tomei durante muitos anos a pílula. Eu tive a minha primeira menstruação com 13 anos, se não estou em erro, e passado 2 meses de ter tido a minha primeira menstruação, que é a menarca,
Hum, eu fui logo, introduzida à pílula. Eu nesses 2 meses eu tinha muito fluxo, eu perdia muito sangue e a verdade é que tinha alguma facilidade em fazer anemia, e também na minha família tinha algum histórico de anemia, que houve ali logo uma diretriz para eu fazer a toma da pílula, e a verdade é que na altura eu não fazia ideia, eu era uma criança e eu simplesmente ouvia o conselho da minha médica, mas naquela altura em que a pílula me foi introduzida, eu não tive qualquer explicação do que é que a pílula fazia, se havia outros métodos que não fossem a pílula, quais eram as opções, o que é que eu iria sentir, o que é que eu não iria sentir. A verdade é que nada me foi explicado, simplesmente foi receitado e para eu tomar, e eu também não fiz muitas questões, não tinha muitas questões porque eu não tinha esse conhecimento sobre mim, eu não tinha esse conhecimento, eu era uma criança e apenas segui o conselho da minha médica que me estava na minha ótica, a sugerir a melhor coisa possível para o que eu estava a sentir. Lembro-me de nessa altura, quando me veio a primeira menstruação, eu fiquei em choque, eu não queria, eu não achava aquilo nada de interessante, até fiquei com alguma vergonha de dizer, não queria que ninguém soubesse. Eu olhava para aquilo como algo eu olhava com repugna, eu não queria ter aquilo e lembro-me de durante muitos, muitos anos eu ter tomado a pílula sem parar, sem qualquer tipo de pausa, porque eu não queria ter a menstruação, eu achava aquilo assim, muito chato, tinha muitas dores, depois tinha que andar sempre ali com os pensos, com os tampões, não podia estar à vontade, depois também tinha sempre aquela sensação assim de nojo, e passei muito tempo a sentir-me assim, a detestar a altura do mês em que tinha o período, e então quando tive a noção que se tomasse a pílula sem parar, eu não tinha menstruação, eu disse: "Meu Deus, isto é tipo perfeito, eu vou tomar sempre a pílula, eu não tenho menstruação, eu não tenho que me preocupar com isto". Só para vocês perceberem o quão desconectada, completamente desconectada eu estava de mim mesma. Então, para mim, essa foi a solução. Eu falei com o meu ginecologista na altura e ele tinha-me dito: Ok, se sentes que não queres ter a menstruação, vamos tomar a pílula sem parar, também não tem qualquer problema. Eu nunca fui alertada, nunca percebia se poderia haver alguns efeitos secundários, se não. E só quando, passado alguns anos, eu comecei a ter muitas, muitas enxaquecas, eu comecei a querer pesquisar e a querer perceber porque é que aquilo estava a acontecer. Porque eu tinha, todos os meses, eu tinha mesmo sem ter a menstruação, mesmo sem parar a pílula, e quando parava a pílula, eu tinha umas enxaquecas horríveis. Eu não conseguia sair de casa, eu só queria estar no escuro e começaram a transtornar muito a minha vida. E para além disso, comecei também a ter muitas dores, mas essencialmente eram as enxaquecas que me estavam a colocar mesmo transtornada. Fui ao médico, fui ao meu ginecologista, mudamos de pílula 10 vezes, experimentei todas as pílulas e com diferentes concentrações de estrogénios, tudo e mais alguma coisa, e nada estava a mudar. Aquilo quase que a emenda era pior que o soneto, como se costuma dizer. Eu continuava com imensas enxaquecas. Depois, com algumas pílulas, comecei a ter spotting, que para quem não sabe, o spotting é ter sangramento no período em que não é suposto nós estamos com a menstruação. Comecei a ter assim imensas coisas e foi aí que realmente eu comecei a fazer uma pesquisa, a tentar perceber que outros métodos eu poderia utilizar, parecidos com a pílula, mas sem ser a pílula, porque nem isto o meu ginecologista me tinha indicado. Então eu própria comecei a pesquisar e comecei a perceber que havia outros métodos, por exemplo, nomeadamente o anel vaginal. Então, eu própria sugeri ao meu ginecologista se seria uma boa ideia trocar para experimentar.
Fizemos isso, mas continuou tudo igual. As minhas enxaquecas não estavam tão acentuadas, mas continuavam lá. Então eu comecei a perceber que se calhar eu teria que fazer alguma mudança na minha vida, para combater, porque não era possível eu continuar a viver com estas enxaquecas e sem qualquer mudança. Isto tudo aconteceu ali numa altura em que eu estou a iniciar o curso de desenvolvimento pessoal, que começo a interessar-me pela área, o que era o nosso desenvolvimento, sagrado feminino, sagrado masculino, energias, e realmente é nessa altura que eu começo a ler livros sobre desenvolvimento pessoal, sobre empoderamento feminino, e esse livro da Inês Gaia vem ter às minhas mãos e eu começo a lê-lo, como vos disse, assim, muito cética, do género, não sei o que é que vou encontrar aqui, mas foi nesse momento que eu comecei a olhar para isto de uma forma diferente. Eu comecei a perceber que se eu me queria conhecer, se eu queria perceber os meus gostos, o que é que eu queria fazer da minha vida, eu tinha que começar por conhecer-me no meu mais interior possível. E como é que eu estava tão desconectada desta energia feminina, de ser mulher, de menstruar, de dar vida, como é que eu estava tão desconectada de algo que é tão básico, que é tão nosso e que é tão importante? Comecei a ler, li o livro, fiquei super, super curiosa com o tema, continuei a fazer mais pesquisas, a ler mais coisas sobre o assunto, podcasts, e a verdade é que quando comecei realmente a mergulhar neste tema, a tomar esta consciencialização de que eu estava totalmente desconectada de mim mesma, das minhas sensações, dos meus ciclos, eu decidi que estava na altura de parar a pílula e de me conhecer, de saber quem eu era. Houve aqui um período de tempo em que foi o tempo em que eu estive a ponderar se deveria deixar a pílula, se não, os prós e os contras, e a verdade é que eu tive muito medo de deixar a pílula, porque nós, à medida que vamos crescendo, acaba por ser incutida em nós, a sociedade incuta em nós que quando nós deixamos a pílula, nós vamos ficar com muito acne, quando deixamos a pílula vamos ter dores horríveis, vamos perder cabelo, e a verdade é que estas coisas podem acontecer, mas a verdade é que o nosso corpo também, ele regula-se, e quando nós não temos nenhum problema, e eu quero desde já deixar aqui que isto é a minha experiência, a minha opinião, eu não sou médica, eu não tenho conhecimento nos outros corpos, como é que isto pode funcionar para ti, mas na minha experiência, para mim, eu tive alguma aparição de acne, o meu cabelo ficou um bocadinho mais sensível, mas a verdade é que isto tudo foi se alinhando até o corpo regular, porque eu estive mais de 10 anos a tomar a pílula e eu não tive tempo, o meu corpo não teve tempo para trabalhar, para fazer o seu ciclo, ele nunca teve essa oportunidade realmente. E então é normal que haja um período de adaptação, de estabilidade do nosso corpo, para que consigamos fazer esta regulação por nós mesmas. E a verdade é que esse período de tempo eu estive a ponderar bastante, porque eu tinha medo, lá está, dessas coisas que sempre me foram incutidas. E quando comecei a pesar os prós e os contras, eu percebi que os meus prós para deixar a pílula eram muito, muito maiores. Eu queria me conhecer, eu queria perceber quem é que eu era realmente, quem é que era a mulher no meu ciclo, porque a verdade é que nós, no nosso ciclo, nós temos 4 etapas. Isto é como se fosse a lua, e nós acabamos por ser mulheres diferentes nas nossas diferentes etapas. Temos etapas em que vamos querer estar mais recolhidas, noutras em que vamos estar com uma energia criativa muito maior, vamos querer aparecer, e eu nunca tinha sentido isso. Eu tinha sido sempre a mesma pessoa em todas as etapas, porque eu estava completamente regulada por hormonas e nunca tinha percebido que eu era mais 3 mulheres do que aquela que sempre viveu comigo. Eu, quando estava a tomar a pílula, eu também tive depois outros efeitos secundários. Eu tinha sempre muitas infecções urinárias, assim, sem explicação, estava quase a ter uma infecção urinária
por mês, mesmo bebendo água, tendo todos os cuidados, e a verdade é que a líbido, ela quase não existia. Eu não tinha basicamente apetite nenhum sexual, não tinha lubrificação, nada, porque nesse controlo hormonal, e estava literalmente controlada, era mesmo isso que eu acabava por estar. E quando tomei a decisão de deixar a pílula, de perceber quem eu era, de me conhecer, eu conheci uma pessoa, uma mulher totalmente diferente. Porque a verdade é que eu tive muito, muito medo de deixar a pílula, mas eu tive ainda mais medo de não me conhecer a 100%. E foi super transformador porque eu comecei a perceber que vivi durante todos estes anos uma vida em que eu achava que a minha energia feminina estava desenvolvida, porque eu maquilhava-me, eu vestia-me de forma feminina. E eu não estava a viver na minha energia feminina. Como é que era possível eu estar a viver na minha energia feminina se eu não menstruava, eu não sabia o meu ciclo, eu não me conhecia, eu não tinha informação nenhuma sobre essa minha ancestralidade, eu não tinha absolutamente conhecimento de nada. Eu percebi que durante todos estes anos eu vivi na minha total energia masculina, a minha energia feminina não estava ativa, eu não sabia lidar com os meus sentimentos, eu não sabia receber, eu estava sempre a fazer, sempre, sempre a dar. Eu não sabia ser feminina nessa energia de receber, de simplesmente sentir na minha intuição, a minha criatividade. A minha intuição estava muito, muito danificada. Eu posso dizer que agora que conheço a minha intuição, eu não tinha intuição na altura, ou se tinha era mesmo muito, muito pouca, porque realmente estava totalmente desconectada de mim mesma. Essa transformação de ter deixado a pílula, fez-me conhecer uma nova Catarina. Eu comecei a perceber que eu era uma mulher com muita intuição, que eu tinha, que eu estava muito alinhada com os ciclos lunares, que eu tinha ali várias Catarinas durante o mês completamente diferentes, que afinal o meu apetite sexual e a minha libido existiam e que estavam bem presentes na minha vida se eu não estivesse a ser controlada hormonalmente. Nunca mais tive enxaquecas, as minhas dores ficaram muito mais controladas, sendo que isso ainda é um assunto que eu quero trabalhar, eu quero poder ser acompanhada e trabalhar esta questão mais a fundo do feminino, que eu sei que ainda há tanto para descobrir, tanto para mergulhar, para não ter mesmo estas dores que às vezes ainda sinto. Nunca mais tive infecções urinárias, ou seja, esses efeitos secundários desapareceram da minha vida e foi maravilhoso. Eu comecei a descobrir gostos que eu já nem me lembrava que tinha, descobri gostos que eu não tinha e que comecei a ter, e foi realmente uma viagem, um mergulho profundo em mim, em perceber que afinal eu era tanta coisa que eu nem sabia que era, e isso fez com que eu ganhasse uma consciência de como é que nós às vezes queremos saber o que é que queremos fazer no nosso trabalho, qual é o nosso propósito. E tantas outras questões que nós às vezes temos sobre o nosso próprio desenvolvimento pessoal, se nós mesmas nós não temos ideia de quem é que somos como mulheres. Nós passamos anos a tomar hormonas, a controlar os nossos impulsos, a ser ensinadas como nos devemos comportar, como devemos pensar, que as mulheres devem ser calmas, que não devem falar muito e quando falam tem que ser muito pensado. E isto é aquilo que a sociedade nos quis incutir, esta questão de, por exemplo, quando eu ouço dizer, ai, que estranho, por exemplo, falar de crianças, é uma menina e é tão, e não é calma. As mulheres não têm que ser calmas, nós não temos que ser calmas, nós somos fogo, nós somos intuição, nós somos criatividade, é normal nós não sermos calmas como nos querem fazer parecer, e foi isso mesmo que eu senti durante estes anos todos. Eu estive quase a ser controlada, e eu não estava a ser a verdadeira Catarina e não tinha essa noção, eu não tinha mesmo esta percepção desta Catarina que
que estava a ser controlada, porque foi-me sempre incutido desde sempre. A minha mãe também, tomava a pílula, ela própria também não tinha este conhecimento, então eu sinto que eu vivi a vida inteira até essa decisão a ser uma pessoa que eu não era realmente. Quando eu deixei de tomar a pílula, eu estava a ser acompanhada, estava a fazer esse processo, com alguém mesmo com esse propósito, que me fez, perceber alguns alimentos que eu tinha que introduzir, que seriam benéficos, como, relacionar os dias, como é que iria acontecer, e foi super interessante poder ter esse acompanhamento e acho que, é interessante e é bom para nós termos esse acompanhamento, também para nós não nos sentirmos tão sozinhas nestas decisões, que apesar de serem decisões totalmente nossas, temos ali o suporte de alguém que já passou por aquela situação, que pode compreender algumas coisas que vamos estar a viver, ou às vezes mesmo só para nos ouvir, porque nós às vezes precisamos só de conversar, de desabafar, e então foi super importante, foi super motivante para mim também. E foi um processo mesmo muito, muito profundo, foi uma descoberta maravilhosa, e desde esse momento eu nunca mais ponderei tomar a pílula de novo. E a verdade é que, se o meu corpo me permitir, se a minha saúde me permitir, eu não quero voltar a tomar a pílula, porque eu sinto-me livre, eu sinto-me eu mesma, eu descobri, lá está, que sou uma pessoa diferente em vários momentos do meu ciclo, eu sinto a minha energia feminina, consigo trabalhar, tenho todas as sensações, não estou aqui controlada para não sentir isto ou para não sentir aquilo, e então foi uma liberdade, uma sensação maravilhosa que eu senti, que realmente eu não quero voltar a não estar nesta sensação e a sentir que todos os meus dias eu sou a mesma pessoa, eu vivo tudo da mesma forma e que não tenho este fogo que nós temos dentro de nós assim ativo todos os dias. Este processo também fez com que, lá está, acabasse por mergulhar bastante nestes temas, sagrado feminino. Comecei por me interessar muito também depois em todos os ciclos lunares, em perceber como é que os ciclos lunares acabam por afetar o nosso corpo, especialmente o corpo feminino que está tão relacionado, como é que nós nos podemos sentir, quais são os arquétipos que vamos estar a abraçar durante os períodos do mês. Foi mesmo muito, muito interessante. O livro da Inês também traz imensa informação e é leve, é um livro leve que vos faz mergulhar e que vos vai fazer perceber muita coisa, mas assim de uma forma leve. Eu amei mesmo muito o livro, acho que está super, super bem escrito e muito bem conduzido. Foi mesmo assim um grande auxiliar para mim neste processo, e este conhecimento enquanto mulher, enquanto energia feminina, sagrado feminino, trouxe-me uma abertura muito grande para mudar a minha vida, porque a verdade é que com esta abertura que eu fui fazendo, eu comecei a abrir-me à abundância, eu comecei a abrir-me a receber e a receber em todos os aspectos, em todos os formatos, em receber dinheiro, em receber elogios, em receber carinho, em receber da vida, em receber mesmo em todos os aspectos. Porque eu antes, eu era uma pessoa que eu não sabia mesmo receber. Eu era uma pessoa que, quando alguém me tentava dar um elogio, eu não sabia dizer obrigada, eu tinha que retribuir e dizer: "Ai não, tu é que és linda", porque eu não sabia receber esse elogio. Quando alguma cliente me queria, por exemplo, dar dinheiro a mais, para como gorjeta, eu dizia: "Ai não, não, não posso aceitar", ou seja, eu não aceitava nada. Quando, por exemplo, alguém me queria ajudar, eu estava muito naquela minha postura de guerreira, de não, eu consigo, eu sou forte, e a verdade é que nós não temos que viver nessa postura, nós podemos receber, é seguro. Nós passamos a vida nesta postura que acabou por ser algo que nos foi muito incutido, que nós temos que ser guerreiras, que nós temos que fazer as coisas sozinhas, nós não precisamos de homens, não precisamos de ninguém, que temos que fazer tudo, trabalhar, tomar conta da casa e só assim é que somos as heroínas. E a verdade é que é ok receber, mas eu, durante muito tempo da minha vida, eu não sabia fazer isso e eu não tinha essa percepção. Era algo que eu nem sequer tinha noção que estava a fazer.
e eu não conseguia perceber, não conseguia receber. E quando me comecei a abrir a este feminino, a abrir-me a estas, todas as possibilidades de receber, eu comecei a perceber que a minha vida, aos poucos, começou a trazer-me coisas, porque eu abri-me a receber, porque eu estava pronta para as receber. E isso foi assim um total, game changing na minha vida. Com essa abertura, eu comecei a perceber também que havia muita coisa por onde eu podia explorar as minhas emoções, as minhas sensações, como é que, o meu método de trabalho se iria começar a desenrolar, eu poder descansar na altura em que menstruava, porque era uma altura em que sentia que tinha que recolher mais, e atenção, isto não é igual para todas as mulheres, eu estou a falar do que é que eu sinto, do que é que o meu corpo me pede realmente. Quando estou a menstruar, o meu corpo pede-me mais recolhimento, mais calma. Depois, quando já estou na minha outra fase, já estou super criativa, então gosto imenso de trabalhar, e deixar algum tipo de trabalho mais criativo para essa altura também. Então foi como um organizar da minha vida, organizar do meu trabalho, da minha agenda. A vida começou-me também a mostrar que há muita coisa na energia feminina para além de maquilhar e vestir, há muita coisa para descobrir. Comecei a ter uma maior conexão também com a minha ancestralidade, a perceber como é que funcionou para a minha mãe, para a minha avó, porque acabamos por estar todas ligadas, nós nascemos todas no útero da anterior, então isto acaba tudo por estar aqui. Comecei a interessar-me mais também pelo meu útero, a perceber como é que as emoções ficam lá acumuladas, quais são, hum, como é que o corpo fala comigo, como é que as nossas emoções acumuladas nos podem trazer situações à nossa vida. Foi realmente assim um mergulho muito, muito profundo e muito assim saboroso de me conhecer, de perceber mais sobre estas coisas, e sinto que é assim um tema que eu podia ficar aqui a falar imenso tempo, porque realmente há tanta coisa para dizer, há tanta coisa para explorar neste assunto, e há tantas mulheres maravilhosas que trabalham este tema, que trazem este tema nas suas redes sociais. Eu amo seguir, eu amo perceber mais, cada dia mais um pouco, porque este conhecimento só me faz conhecer mais a mim, poder me ajudar mais a mim, para depois também estar numa energia plena, total, para poder ajudar as outras pessoas e poder realmente dar depois de ter recebido. Esta mudança foi uma das mais marcantes da minha vida, e eu posso vos dizer que eu fui uma Catarina com a pílula e uma Catarina completamente diferente depois da pílula, e sem dúvida me sinto muito mais eu, conheço-me muito mais, é mesmo muito, muito agradável, e também deixa-me muito mais preparada para tudo o que a vida me vai trazer, porque eu agora eu posso dizer que eu me conheço melhor. Percebi também que este conhecimento mais profundo sobre mim mesma, isto tudo vai levar-me ao meu desenvolvimento pessoal, a perceber o que é que eu quero para a minha vida, o que é que eu não quero, vai-me ajudar a encontrar respostas, vai-me ajudar também a fazer muitas perguntas e orientar-me nesta jornada que nunca acaba, que é literalmente um caminho que nós vamos estar sempre a aprender, a mergulhar mais um bocadinho, a sair, a mergulhar outra vez, e estarmos sempre nesse conhecimento e nesse desenvolvimento é sem dúvida a nossa jornada é super importante, porque nós nunca vamos poder ter a vida que nós queremos se nós não nos conhecermos. Nós não vamos saber como mudar de trabalho, para onde ir, o que fazer, o que é que nós queremos, se nós não fizermos ideia nenhuma do que nós somos, do que é que nós realmente vibramos. E isso foi sem dúvida assim uma das grandes mudanças. Queria muito partilhar com vocês. Sei que muitas mulheres que me possam estar a ouvir já também passaram por esta mudança. Quem está aí na dúvida, espero que este podcast possa ser aquele sinal que se calhar, se te passou pela cabeça a deixar a pílula, pode ser uma boa ideia, mas aconselho-te sempre, lá está, procura um profissional na área mais holística que te possa acompanhar, que possa também te dar conselhos, ver o teu caso em específico, porque cada caso vai ser sempre um caso, mas queria muito deixar-vos aqui assim a minha jornada, a minha história, mostrar-vos como sou uma mulher completamente diferente antes e depois. Não há mesmo assim comparação, que estou mesmo muito feliz, muito satisfeita com esta minha mudança, com
esta minha decisão e que estou assim super pronta para receber tudo o que a vida tem para me dar, como vocês possam ter ouvido também no episódio anterior. A vida tem sido muito generosa comigo, tem-me trazido assim muitas coisas boas, muitas coisas mesmo pelas quais eu sou muito grata e sem dúvida que este episódio possa ser assim o vosso despertar, assim a sementinha que vai ficar aqui para que vocês se possam desafiar a conhecer mais, a ir mais a fundo e para descobrirem essa mulher maravilhosa que sempre viveu ou as mulheres maravilhosas que sempre viveram dentro de vocês. Espero muito que tenham gostado deste episódio. Para quem ainda não está na comunidade, não se esqueça, no meu Instagram, se quiserem, tem lá o link. Vou ficar muito feliz de vos receber por lá. E obrigada por terem estado aqui mais uma vez comigo e vemo-nos para a semana. Beijinhos!